Vou passar a palavra ao senador Eduardo Girão. 15 minutos, senador Eduardo Girão. Ô, presidente Omar Aziz, eu agradeço essa oportunidade. Quero aqui dar as boas-vindas aí para o ex-secretário de Comunicação, Fábio. A primeira pergunta que eu queria fazer, que a resolução número 8, de 9 de setembro de 2020, ela cria, é da Casa Civil essa resolução, ela cria um grupo de trabalho para aquisição e distribuição de vacinas. A secretaria que o senhor chefiava fazia parte, Fábio, fazia parte deste grupo de trabalho? O senhor participou de alguma reunião desse grupo? Entendo que sim, senador. A comunicação era transversal. Eu, pessoalmente, muito no começo da pandemia participei e depois não participei mais. Mas entendo que membros da SECOM tenham participado, sim. Tem certeza dessa informação? Que membros da SECOM participaram de reuniões geridas, lideradas pela Casa Civil. Entendo que sim. Tá. O senhor levou ao presidente da República, segundo seu depoimento à revista Veja, as supostas dificuldades da Pfizer para concretizar a celebração do contrato para a venda de vacinas ao governo federal. Por que o senhor ou alguém de sua equipe, já que o senhor está dizendo que alguém pode ter participado, por que o senhor não levou ao grupo de trabalho criado para tratar da aquisição de vacinas ou ao ministro da Saúde? Fazia parte das suas atribuições como secretário de Comunicação negociar a aquisição de vacinas? Senador, no primeiro momento em que eu tomei contato com o tema das vacinas, eu enderecei ao presidente da República, isso foi 9 de dezembro. Em tese, eu não me recordo, provavelmente no semestre anterior, e nunca mais participei de qualquer reunião de comitê interministerial. Talvez no kick-off, na primeira reunião, eu tenha participado, eu ou outros membros da SECOM. No primeiro momento que efetivamente soube da inação com relação à carta, eu mergulhei de cabeça para fazer com que os brasileiros tivessem vacina. Tá. O senhor foi escalado pelo presidente da República para negociar pessoalmente com a Pfizer a aquisição de vacinas? Se positivo, com quem o senhor tratou deste tema e quais foram os resultados obtidos? O decreto 4334, de 12 de agosto de 2020, disciplina as audiências concedidas a particulares por agente público. E no artigo 3º, determina que o agente esteja acompanhado e faça registro especificando pessoas presentes e os assuntos tratados. O senhor poderia fornecer esses registros? Essas reuniões constaram da sua agenda oficial, doutor Fábio? Registro da reunião eu não tenho ata, e as reuniões constaram na minha agenda oficial, e a reunião sempre teve testemunha, inclusive de funcionários da SECOM, outros entes políticos. As reuniões todas foram de portas abertas, com muitos participantes. Tá. O senhor passou os resultados destas reuniões. Estou pegando aqui a informação da matéria da revista Veja, né? A pergunta que eu lhe faço é se o senhor passou os resultados dessas reuniões ao grupo de trabalho criado para a aquisição de vacinas e ao Ministério da Saúde. Passou também os resultados dessas reuniões? O que exatamente o senhor fez para envolver a estrutura do governo nas negociações com a Pfizer? Ótima pergunta, senador. Na primeira reunião que disse, foi com o presidente Carlos Murilo, presidente brasileiro, em 17/11, 8 dias depois de eu ter respondido a carta. Nesta reunião foi meramente um bate-papo e ele agradeceu por eu ter respondido
a ele a correspondência. Em 7/12, eles trouxeram a caixa, a tal da caixa de armazenamento. Naquele momento, nem se falava de contrato, naquele momento falava-se muito da dificuldade logística da Pfizer, que a Pfizer exigia, a vacina, o produto em si, exigia menos 70 graus de armazenagem. Então, eles trouxeram a caixa, fizeram um FaceTime com o engenheiro, mostrando que a caixa não seria um impeditivo para ter a Pfizer. Essa foi a segunda reunião. E a terceira reunião, de fato, a gente tentou buscar, ficou na lousa da SECOM 4 meses, as 3 cláusulas chamadas de leoninas, que impediam a maior velocidade para a contratação. Então, esses foram os 3 temas únicos que foram tratados. Primeira reunião, um agradecimento. A segunda reunião, caixa. A terceira reunião, pouco mais de quantidade de vacinas no menor prazo possível. Foram os 3 tópicos conversados, sempre com inúmeras testemunhas, inúmeros presentes. Tá. E sempre de comportamento reativo, senador, sempre reativo. Nunca procurei a Pfizer, nunca pedi reunião, nunca nada. Eu não mandei carta porque de livre e espontânea vontade, eu nunca pedi reunião, eu nunca nada. Sempre me comportei de forma reativa para acelerar, encurtar a chegada da melhor vacina naquele momento. A gente não tinha outra perspectiva de vacina. A Coronavac sequer havia sinais de aprovação, enquanto a Pfizer estava aprovada no FDA e campanhas abertas em Israel com grande eficácia. Por esta razão, eu decidi e entrei como motorista nesse caso da Pfizer. O senhor falou, inclusive, na revista Veja, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, que foi por um sentimento de idealismo seu, é isso? Mais do que isso. De querer, de humanidade. Senador, mais do que isso. Eu estava muito abalado, com muitos amigos, o avanço da pandemia, filho de médico. E confesso ao senhor, senador, aqui de novo vou pedir desculpas à minha esposa. Eu tenho uma filha que não fala. Me dá desespero em saber se ela estiver com falta de ar ou não. Eu não vou ter como saber. Então, a minha filha de 10 anos, em que pese não ser alvo principal da doença nesse momento, a doença é tentativa de acerto e erro. Então, eu, de fato, pelo conjunto desses fatores, muitos amigos internados, muitos amigos falecendo, incerteza com as outras vacinas, contrastando com a aprovação do FDA, contrastando com a efetiva vacinação em Israel, eu não me restou outro caminho, senão acelerar a Pfizer no Brasil. A AGU é o órgão da Presidência da República que presta assessoramento jurídico à União, além de representá-la judicial e extrajudicialmente. Diante deste fato, o senhor, se fosse ministro da Saúde, assinaria um contrato com cláusulas leoninas, conforme o senhor citou na declaração à revista Veja, se houvesse um parecer da AGU orientando que só fosse assinado se houvesse garantias legais para tal, o senhor assinaria? Excelente pergunta, senador. Por conta da lacuna, por conta do beco sem saída, da insegurança jurídica, criou-se uma lei propícia para a aquisição de vacinas. Isso possibilitou, pouco mais tarde, a concretização desta assinatura. Era, de fato, uma decisão bastante difícil. Em conversa que tive com o professor Dr. Ives Gandra, uma das maiores autoridades, ele mesmo mencionou exatamente isso. Era bastante justa a solicitação de ambas as partes. A Pfizer, que não teve o tempo devido para desenvolver e testar a sua vacina, normalmente 6, 5 anos, ela teve 6 meses, e, na contrapartida, uma nação que poderia estar em risco por conta de processos judiciais. É bastante complexa essa decisão de assinar um contrato isentando completamente de responsabilização e indenização. Por que o governo editou a medida provisória?
Eu estou no tempo ainda. Só um Eu minutinho, estou no senador tempo, senador Randolfo Rodrigues. senador Mas o senhor vai Eduardo ter seu tempo depois para Com a palavra, complementar. senador Eduardo Girão, por favor. Ok, então eu acredito que com essas explicações, né, para mim eu me sinto contemplado com as respostas do Fábio, né? E espero que a gente tenha 15 segundos. trabalho com cada vez mais buscando a justiça e não apenas um lado da verdade, mas toda a verdade. Obrigado, senador.